Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus. É uma alegria muito grande no coração retornar a esta casa de Leon Denis, desse trabalho de divulgação da doutrina, do estudo do Evangelho, do Cristo, sobre a inspiração dessa espiritualidade maior que chegou à Terra, a terceira revelação. Eu queria agradecer o convite do trabalho, da oportunidade do trabalho no bem. E hoje, então, nós vamos estudar Fora da caridade não há salvação. A grande máxima da doutrina espírita, essa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos envolve, principalmente nesse momento que nós estamos atravessando no mundo, esse momento de pandemia, esse momento de muita gente em angústia, né, em depressão. Então, nós vamos estudar o Evangelho e mostrar que fora da caridade não há salvação. A gente vai entender o que o Paulo falou desse item. E eu gosto de falar sempre do Espírito que deu a mensagem. Falar de Paulo, todo mundo já conhece Paulo. Paulo de Tarso era Saulo de Tarso no começo, né, um doutor da lei, que perseguiu, no início do cristianismo, os cristãos e perseguia mesmo, até que então ele encontra-se com Cristo nas portas de Damasco. A partir daquele dia, então, ele se transforma e ele vai em busca desse Messias, desse Cristo Salvador, deste espírito que o fez mudar completamente de perseguidor para pregador do Evangelho aos gentios. Ele era o vaso escolhido. Ele era o vaso escolhido por Jesus para espalhar o Evangelho aos gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus, né? Então, ele faz um trabalho maravilhoso. Quem quiser conhecer essa história, leia o livro Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este livro é um livro que eu recomendo a todos nós que estudamos a doutrina espírita e que gostamos de estudar o Evangelho. Então, leiam Paulo e Estevão, que ali está exatamente a história deste discípulo fantástico que foi Paulo de Tarso e da transformação que ocorreu com ele naquele tempo. Eu não digo que foi a maior transformação no Evangelho, porque eu prefiro a transformação de Maria de Magdala, que saiu de um vício para o esplendor do Cristo. Mas ele foi uma transformação muito importante para o Evangelho, para a difusão do Evangelho, que é exatamente o que estamos fazendo agora. Então vamos ao texto. Eu vou ao texto, vou sair, volto de novo e a gente vai comentando ao longo do nosso estudo. No início ele fala: meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra e no céu, ou seja, no plano físico e no plano espiritual. Na terra, porque à sombra dessa bandeira, eles viverão em paz. Então, quem presta caridade, quem trabalha na caridade, quem se envolve em todo esse esforço de caridade, está em paz. No céu, porque os que houveram praticado acharão graças diante do Senhor. Então, quando a gente chega no plano espiritual, nós vamos chegar de uma forma muito melhor, porque achamos graças, né, diante do Senhor, pelo trabalho que a gente fez na caridade. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Então, ele faz uma correlação com
a caminhada dos judeus que saíram da escravidão do Egito para a Terra Prometida. Então, ele junta essa informação, que ele é um doutor da lei. Não é porque ele desencarnou que ele deixou de ser doutor da lei. Ele continuou um doutor da lei. Ele tinha conhecimento do Velho Testamento, de tudo aquilo que Moisés tinha deixado para aquele povo naquela época. Então, ele faz essa comparação de que a caridade é este caminho da escravidão para a redenção numa terra prometida. Terra prometida por quem? Por Deus, pelo Cristo Jesus. Vamos lá. Não mais fora da igreja ou fora da verdade não há salvação. Que privilegiaram alguma fé religiosa, em especial como a detentora da verdade última, gerando divisões e disputas pelo poder religioso, tão comuns em todos os tempos e ainda em nossos dias. Porque todas as religiões, ela se acha que a verdade está nela. Mas onde está a salvação? Como podemos nos salvar? E a gente vai entender exatamente o que quer dizer salvação. Porque é esta transformação interior, ou seja, aquela transformação de dentro para fora. Por que estamos na Terra? Por que estamos passando por essa expiação agora? Porque, dando sequência aqui ao estudo, nós estamos falando que o apóstolo Paulo, em seu cântico aos Coríntios, imortalizaria a caridade como a mais estimada das virtudes, percebendo ele também, e desde a sua época, desde o início lá do cristianismo primitivo, o valor máximo das qualidades de coração expressos na ação de bondade para com o próximo. Então, é importante, porque olha o que ele diz nesse cântico aos Coríntios. Coríntios era uma igreja que ele fundou na cidade de Corinto. Então, ele utilizava as cartas porque ele não podia chegar a todas as cidades ao mesmo tempo. Então, ele utilizava as cartas para ajudar as igrejas que foram fundadas na época. Então, vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. Isso é muito bom para nós espíritas, principalmente para nós que estudamos o Evangelho e fazemos palestras. Porque se eu não tiver caridade, eu vou ser só um sino que tine. Não vai ter o efeito, não vai ter a força. E o Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um sino de metal. E ele continua nesse cântico lindo. E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, ou seja, mesmo se eu tivesse mediunidade, e não fosse utilizar essa mediunidade para o trabalho do bem, para o trabalho do socorro aos doentes, para o trabalho de ajuda ao próximo, e penetrasse em todos os mistérios do mundo espiritual e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, se tivesse toda a fé possível, mesmo confiança possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada serei. Então, um dos fundamentos também do trabalho na doutrina espírita, no trabalho mediúnico, no trabalho de atendimento ao próximo, no trabalho de evangelização, no trabalho de atendimento fraterno, seja em qual for o caminho que nós estamos seguindo, se não tiver caridade, a gente não tem nada. Porque a caridade é que move esse amor que nós temos. Porque o amor em movimento é a caridade. E a caridade é o amor em movimento.
já dizia Francisco de Assis. Então, nós temos que botar este amor em movimento, ou seja, utilizar isso tudo. Vamos lá. Voltando lá ao item 10. Ela brilha no céu como a auréola santa, na fronte dos eleitos, Vamos dar uma paradinha até aí. Então, quando você chega no plano espiritual, o seu campo magnético está brilhando. Por quê? Porque você fez muita coisa boa. Quer um exemplo? Bezerra de Menezes. Quando ele chegou no plano espiritual, e a Celina, que é a mensageira de Maria Santíssima, o acorda e diz a ele: Bezerra, você já está na pátria espiritual. Você já chegou. Então escuta um murmúrio de uma multidão conversando, orando, cantando. E ele diz: o que é isso, Celina? O que está acontecendo? Venha ver. Então ela leva ele até a janela e ele observa uma multidão de espíritos encarnados em desprendimento e desencarnados. Ele diz: quem são essas pessoas? Essas pessoas são todas aquelas que você ajudou na Terra. Então, ele estava brilhando, ele estava pleno de amor, porque ele ajudou muita gente enquanto estava encarnado. Em todas as encarnações dele, ele foi um processo. Então, vamos lá. Se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos do meu Pai. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Existe uma colocação muito interessante que quem conviveu com Francisco Cândido Xavier nas reuniões, lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, dizia que o Chico ele emanava, né, um perfume diferente. Então, esse perfume que ele emanava era da caridade dele, era do amor que ele tinha pelas pessoas, tudo que ele se dedicava, todo o empenho que ele se dedicou à doutrina espírita e ao Evangelho de Jesus. Então, ele tinha esse dom. Os espíritos se aproximavam dele, magnetizava todo o ambiente para higienizar o ambiente e deixava aquele perfume. Então, onde ele estava perfumado. E muitas das vezes saía da mão dele, pingava gotinhas de perfume, um perfume assim diferente, uma coisa fantástica, que está aqui, né, na colocação de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhecê-lo-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si. Então, esse perfume, é claro que é uma linguagem figurada, mas se a gente colocar no fato, principalmente na vida de Chico Xavier, que a gente teve conosco aqui no Brasil, a gente vai ver isso de fato. Aconteceu. Muita gente viu isso, muita gente testemunhou isso. Vamos lá. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Então, qual é a regra da salvação dentro da doutrina espírita? Fora da caridade, não há salvação. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Então, a doutrina espírita é uma doutrina, é uma filosofia baseada na filosofia do Cristo. Uma força desse conhecimento que quem nos trouxe foi o governador do planeta. O Cristo, o responsável pelo nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos. É muito tempo que ele está olhando por nós. E com certeza, agora que estamos passando por esse problema da pandemia, desse movimento todo, ele está olhando por nós. Vamos mais à frente.
O Espiritismo, retomando o ensinamento do Cristo, recoloca a caridade como a sentença que apresenta o maior valor democrático na acepção das virtudes. Então, é a caridade, de fato, como o cântico que Paulo escreveu aos Coríntios, como o trabalho da nossa evolução, uma vez que ela está ao alcance de todos, porque todos podem fazer caridade, todos podem praticar o bem, basta ter vontade. Dirá também que somente através desta é que alcançaremos a salvação. Aí vem essa palavra salvação. O que será essa salvação? Salvação de quê? De quem? Então vamos ver? Vamos lá. Porém, o que é salvação? A ideia de salvação nasce do conceito religioso de que as almas podem se salvar ou não depois da morte física. Mas, habitualmente, estamos acostumados à ideia que vem sendo divulgada há 2000 anos, né? Desde a época em que a Igreja Católica assumiu como a responsável pelo cristianismo no mundo, ela fala que a ideia de que existe um céu e um inferno, e o meio disso, um purgatório. Então, salvação, habitualmente, estamos acostumados à ideia de céu ou inferno. Ou você vai para o céu como uma pessoa boa, ou você vai para o inferno como uma pessoa ruim. Mas não é bem por aí. Vamos lá. Entendemos que a salvação a que o Espiritismo se refere não é a um episódio único e definitivo que nos espera após a morte, e sim a uma condição moral que se estabelece desde a existência e que prosseguirá para além desta. Então, durante a nossa vida na Terra, a salvação, ou seja, essa busca de uma coisa melhor, de um crescimento espiritual, está no processo. Nós reencarnamos na Terra como escola, para que provamos o que nós nos preparamos no mundo espiritual e colocamos em prática através da caridade. Porque só a caridade vai dar testemunho da sua mudança. Porque se você não tem a caridade, você faz por egoísmo, por não conhecer essas verdades. Então ele diz, uma condição moral que se estabelece desde a existência e prosseguirá para além desta. Então, quando nós desencarnarmos, nós não vamos mudar. Não vamos mudar. Vamos continuar a mesma pessoa. Se praticamos a caridade, se praticamos o bem, se fazemos tudo de bom no crescimento espiritual, vamos chegar e vamos ficar num bom lugar no plano espiritual. Vamos ser recebidos pelos espíritos, como aconteceu com Bezerra de Menezes. Ele chegou no plano espiritual, quem veio receber ele foi nada mais, nada menos do que Celina, que é a mensageira de Maria Santíssima. Vamos lá. Claro, gente, que a gente não vai ser recebido por Celina, porque nós estamos ainda no processo. Mas se a gente pode se candidatar a isso um dia, claro que podemos. Depende de nós. A mudança sempre depende de nós. Então, salvação não se refere, pois, a um lugar, e sim a um estado de alma em que situações emocionais de tormento ou de aflição acompanham o ser enquanto este não alça voos mais altos na escala das virtudes. Então, salvação não se refere, pois, a um lugar. Então, não existe um lugar, né? E sim um estado de alma. Então, salvação é um estado de alma. É você estar bem com você mesmo. É você estar em paz, como diz o texto. Como você está tranquilo em relação ao que você está fazendo, ao que você está produzindo, como você se relaciona com as pessoas dentro da sua casa, com os seus familiares, que é o degrau da nossa evolução, na rua, no trabalho, seja onde for. Então, é um estado de alma. Vamos mais à frente.
é um exemplo, alguém que vive amargurado em seu próprio mundo, não percebendo nada e ninguém além de si próprio. Cria para si um ambiente de sofrimento mental, um inferno interior. Então, quem vive para si, quem está sempre guardando as coisas para si, não divide nada, então está sempre em angústia, porque ele está sempre com medo de que alguém possa levar o que é dele. E, na verdade, nada material que nós temos é nosso. Está cedido a nós para a nossa evolução. É uma ferramenta. Tudo é emprestado. E nós vamos ter que dar conta disso quando chegarmos no mundo espiritual. Vamos lá. Por outro lado, se essa mesma pessoa descobre potenciais adormecidos dentro do seu mundo íntimo e sai na direção do seu semelhante na ação da caridade, resultará para si mesmo, a partir dessa iniciativa, um novo estado de ânimo. Então, muitas vezes, nós somos aconselhados, no atendimento fraterno, nas casas espíritas, como que eu saio da angústia? Como que eu saio da depressão? Fazendo caridade. Vai em busca do outro. Vai ver também que o outro também tem necessidade, talvez muito maior que a sua, muito mais necessitado. Chico Xavier, muitas vezes, quando ele estava muito triste, o Emmanuel se aproximava, o Emmanuel, que era o mentor dele, se aproximava dele e diz, olha, sábado você vai à periferia. O que era ir à periferia? Era estar em contato com aqueles mais debilitados da periferia de Pedro Leopoldo. Então, ele levava os mantimentos para aquelas pessoas que moravam debaixo de uma ponte, levava comida, levava víveres, levava o evangelho, a palavra, então eles ouviam o evangelho. Então, isso fazia dele melhorar, e melhorava, ele ficava bem de novo. Porque ele passou por muitos problemas. A família dele era grande, ele cuidou dos irmãos. A vida para ele não foi fácil, não. A gente sempre acha, eu queria ser igual a Chico Xavier. Tá bom, você quer ser igual a Chico Xavier, mas você quer viver a vida que ele viveu? Você teria a força que ele teve para superar os problemas? Quando ele era criança, quem viu o filme lembra que ele levava aquelas garfadas na barriga da madrinha, que ficou tomando conta dele por um tempo. Não é só a beleza, não. A vida de Chico não era só beleza. Era um sacrifício, era uma doação constante. Vamos lá. Sai do inferno do próprio isolamento para o céu da cooperação. Salva-se a si mesmo. Então, a pessoa que pratica a caridade, ela sai do seu eu, do seu egoísmo, da sua prepotência, ela se oferece ao outro, ela se doa, ela mesmo em crescimento, porque ela vai dar o que ela tem de melhor, que é o amor, aquilo que vem de dentro. Isso pode ser profissionalmente, isso pode ser na casa espírita, na sua igreja, seja onde for, aonde você está procurando o seu crescimento. Se você procurar a caridade, se você procurar ajudar alguém, você vai ver que isso vai te fazer um bem muito grande, porque muitas das vezes a gente fica mais feliz em dar um presente do que ganhar um presente. Às vezes a felicidade do outro nos completa. Vou contar uma história do Chico que é interessante. Chico tinha amor muito aos animais, então ele tinha um cachorro que ficou doente. Então, esse cachorro ficou doente, todo dia que ele chegava em casa, ele tratava do cachorro, estava doente, não sei o quê. Então, uma vizinha do Chico ficou com pena de Chico, porque ele chegava do trabalho cansado, ainda tinha que cuidar daquele cachorro, dar remédio, dar alimento, dar boca e tal. Então, ela ficou com pena do Chico. Ela falou assim, vou arrumar uma solução para isso. O que ela fez? Matou o cachorro. Chico, quando chegou em casa, o cachorro estava morto. E ficou sabendo que ela tinha feito isso. Ele ficou muito triste, ele ficou muito magoado. E o tempo passou. Depois, o Emmanuel se aproxima do Chico e diz, Chico, nós precisamos resolver um problema. Aí ele, qual, Emmanuel? Você está com uma energia no seu coração
que está atrapalhando o nosso trabalho na mediunidade e na psicografia. Você precisa resolver isso. Mas por quê? Porque você ficou magoado com fulano de tal por causa do cachorro. Ela tentou te ajudar e você ficou magoado que ela matou o cachorro. E essa mágoa criou uma energia escura no seu centro de força do coração cardíaco. E isso está atrapalhando o nosso trabalho. Mas o que eu tenho que fazer então, Emmanuel? Bom, você tem que ir até esta pessoa e vai perguntar a ela o que ela gostaria de ganhar, a coisa mais importante que ela gostaria de ganhar. Aí o Chico vira para o Emmanuel e diz: eu tenho que ir até ela e perguntar o que ela quer ganhar? Ainda vou dar um presente para uma pessoa que me magoou? Aí o Emmanuel diz: essa receita não é minha não, Chico. Essa receita é do Cristo. Tá bom. Aí ele foi até a moça, perguntou o que ela gostaria de ganhar de presente, o mais importante. Então ela queria uma máquina de costura. Aí o Chico foi lá ver a máquina de costura que ela queria. Ficou quase que a encarnação toda pagando a prestação da máquina, comprou a máquina e deu de presente para ela. Ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que emanou uma energia que se dirigiu em forma de fluido em direção ao Chico e foi no chácara cardíaco e tirou aquela nódoa, tirou aquela coisa negra que estava sobre o chácara do Chico. Acabou. Aí depois o Emmanuel voltou e disse: não falei? A receita era do Cristo. É exatamente isso. Quando você faz o bem, você se sente em estado melhor. Vamos mais. Levando-a por guia, voltando agora ao item 10, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a investigar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmo todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Então, quando a gente pensa na caridade, a gente tem que pensar num campo mais amplo. Não é só dar alimento a uma pessoa, é muito mais. Porque caridade é você tratar bem a pessoa, é você acolher as pessoas que cruzarem o seu caminho, é você ter educação para falar, ter educação para se colocar. E isso é caridade. Porque, às vezes, as pessoas precisam muito mais de ser ouvidas do que de coisas materiais. Então, é o que o Paulo está falando aqui. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Então, a nossa consciência sempre estará tranquila. Por quê? Porque nós estamos agindo dentro da caridade. Porque a gente vai fazer ao outro que gostaríamos que o outro fizesse conosco. É simples. A receita é simples, mas a gente tem que pôr em prática. Vamos lá. A salvação é, assim, uma ação pessoal e não um julgamento exterior. É o próprio indivíduo que se salva a si próprio. Não se dá na esfera de um tribunal, mas num único espaço onde pode ser percebida a lei de Deus, a consciência. Salvamos, pois, através da caridade. Então, a salvação que ele fala, que a doutrina espírita também fala, é esse modo consciencial. A nossa consciência que vai dizer se estou certo, se estou errado. Se agir assim, ou se agir assado. De qualquer forma, é a nossa consciência que é esse tribunal. Porque Deus não julga ninguém, não condena ninguém. É a nossa consciência que nos avalia. Quando chegarmos ao plano espiritual, nós vamos ter lá os espíritos que vão avaliar a nossa ficha. Como foi a sua última encarnação? O que você fez de bom? O que você fez pelo próximo? O que você fez por si mesmo? Qual foi a sua busca? Como você usou o conhecimento que você teve acesso, principalmente nós que somos espíritas, que temos acesso a todo esse cabedal de conhecimento da doutrina espírita? O que nós estamos fazendo com isso? Guardando na estante? Igual um livro que a gente de vez em quando usa e pega, ou colocando em prática na nossa vida de relação? Principalmente agora, nesse momento da pandemia.
Será que estamos sendo espíritas de fato? Estamos sendo cristãos? Estamos usando da caridade? Vamos lá. Voltando a Paulo. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Então não adianta você não fazer só o mal. Você tem que fazer o bem. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Ah, eu não faço mal a ninguém. E o bem, você faz? O que está faltando? O bem. Não fazer o mal? Está ótimo. É uma obrigação sua. Agora, fazer o bem também o é. Para que você cresça. Para fazer o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Então, o que ele explica aqui? Para não fazer o mal, basta isso. Basta você vai levando a vida. Deixa a vida me levar, como diz a canção popular. Não é assim. Se nós estamos num planeta de provas e expiações, nós vamos passar por provas e por expiações. As provas, somos nós que escolhemos. Igual um colégio. A gente estuda, vê aquela matéria, para no dia que o professor marcar a prova, nós vamos lá e vamos fazer a prova. É exatamente o mesmo. O plano espiritual nos gabaritou para nós chegarmos na Terra e passarmos por aquela prova. Essa prova, nós temos condições de passar. A expiação, não. A expiação é alguma coisa que nós fizemos ao longo da nossa jornada que a gente vai ter que refazer. Ou seja, fazer, regenerar aquilo que nós fizemos de errado. E normalmente é preparado a expiação pelo plano espiritual. Mas se a gente tiver caridade, se a gente tiver força de vontade, nós vamos superar também. Porque a expiação ela passa. Como dizia Maria de Nazaré a todos os sofredores que passavam pela mão dela lá em Éfeso. Isso também passa. Foi exatamente a frase que ela deu ao Chico quando ele também estava passando por um momento muito difícil. Isso também passa. Vamos lá. Vamos refletir um pouco sobre o que normalmente pensamos sobre a caridade. Pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Então, Kardec não está perguntando o que é a palavra caridade. Ele está perguntando como entendia o Mestre Divino. Então, os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, são esses 3 pontos principais da caridade, como Jesus entendia: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições do outro, perdão das ofensas. Não é indulgência conosco, não. É com o outro. É benevolência para com todos, independente de quem seja. E outra coisa, muito importante, perdão das ofensas. Quantas vezes as pessoas nos magoam e a gente guarda essa mágoa? Eu assisti uma palestra de um grande palestrante, que é o Pedro. Ele diz o seguinte: a mágoa é um veneno que você bebe e quer que o outro morra. É exatamente isso. Por isso ele diz, perdão das ofensas. Mas é um perdão completo. Não é esquecer. A gente pode até lembrar daquela ofensa que nós recebemos, mas a gente não vai se magoar com ela. Não vai ter importância. Muitas das vezes, Jesus foi confrontado e ele perdoou a todos. Até na cruz. Pediu ao Pai, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então ele perdoou a todos. Ele não se magoou com aquilo que pior podíamos fazer com ele, que é colocá-lo na cruz. Vamos lá. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Tal o sentido das palavras
de Jesus. Então, todo o bem que a gente deseja para nós mesmos, nós vamos desejar ao outro. Ou seja, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. A receita não é simples? É simples. E por que a gente não faz? Por que a gente leva tanto tempo para compreender que o que você faz para o outro, você está fazendo, na verdade, para você mesmo? Se você planta amor, é amor que você vai colher. Se você planta entendimento, é entendimento que você vai colher. Se você planta caridade, é a caridade que você vai receber. O Emmanuel tem uma colocação muito interessante, que a caridade que você faz hoje pelo outro, o outro, no futuro, vai ser os seus advogados. Ou seja, é aqueles que vão falar de você. Então, se você presta caridade a essas pessoas vão ficar o quê? Agradecidas e vão te defender a qualquer tempo. Então, é o advogado que nós temos no futuro. Vamos lá. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Não importa, porque a gente não tem que privilegiar alguém. Ah, vou tratar bem só quem é meu superior no meu trabalho. E os menores? E os iguais? E os pares? Vai tratar mal? Não. É tratar todos iguais. Inferiores, iguais e superiores. Se a gente entronizar isso, utilizar isso para a nossa vida, a gente vai ter a consciência tranquila que está vivendo para o bem, para a elevação espiritual, para o crescimento espiritual. A oportunidade da caridade, ela sempre bate à nossa porta. Sempre. Sempre. Se temos condições, profissionalmente, às vezes, de ajudar uma pessoa, aquela pessoa vem até nós. Aquele problema chega até nós. E isso é fazer a caridade. É entender que quem está colocando aquela pessoa no nosso caminho? É o plano superior, é a nossa prova, é a nossa expiação, é pagar as nossas dívidas. Porque se estamos num planeta de provas e expiações, é porque a gente tem muita dívida. Porque esse é o único planeta do nosso sistema solar que está mais atrasado. Não somos nada, somos ainda muito pequeninos e temos que cuidar de nos tornarmos espíritos do universo, porque agora o planeta está mudando. Quem vai ficar no planeta? Quem tiver o coração puro. Herdarão a terra. Não foi isso que Jesus disse no Sermão da Montanha? Então vamos lá. Ele nos prescreve a indulgência, porque da indulgência precisamos nós mesmos e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Então, nós temos que ter cuidado para não humilhar ninguém, não se colocar acima disso ou daquilo, por termos conhecimento assim ou assado. Muitos espíritas, às vezes, eu já vi acontecer, se acham o dono da verdade. E muitos espíritas que estudam, que são coordenadores, são isso, são aquilo. Na verdade, eles estão, não são. E na hora da prova, na hora de mostrar a caridade, não faz isso. Age com soberba, se achando melhor, condenando o outro, perseguindo o outro. Já vi isso acontecer. Vamos lá. Fazemos a caridade ou somos caridosos? Isso é interessante da gente fazer uma reflexão. Olha só. Na verdade, o indivíduo é benevolente e indulgente para com seu próximo? É. A virtude da pessoa que perdoa é misericórdia? Também aqui ela não pratica o perdão e sim é misericordiosa. Então, ela é. Vamos mais à frente. Desse modo, o substantivo caridade não pode ser conjugado com o verbo fazer, e sim com o verbo ser. Então, nós vamos fazer caridade ou vamos ser caridosos? Eu acho mais interessante ser caridoso.
Porque, na verdade, fazer caridade, qualquer um pode fazer. Tem a liberdade de fazer isso. E muita gente acha que fazer caridade é só dar alimento, dar as coisas às pessoas. Não, fazer caridade é muito mais. Nós temos um exemplo clássico no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma passagem de uma dama que faz a caridade, que leva a filha para mostrar a ela como é a caridade. Leva cobertor, leva alimento para as pessoas necessitadas lá na Europa, na época fria. Então, ela faz a caridade ou ela é um ser caridoso? Ela é um ser caridoso. Aprendemos que precisamos fazer caridade. Talvez seja melhor raciocínio aprendermos a ser caridosos. Porque aprender que fazer caridade é importante, a gente aprende. Mas a gente é caridoso? Nós somos caridosos? Quando chega a oportunidade, a gente põe em prática? Ou a gente se retrai? A gente fica com vergonha. Tem gente que tem vergonha de falar alguma coisa, hoje, agora, na pandemia, a gente não pode abraçar. Mas quando podíamos, nós fazíamos isso com os nossos familiares, com os nossos amigos. A gente se doava ao outro, quando o outro se achava melancólico, triste. Vamos lá. Meus amigos, volta Paulo, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Então, como que seremos melhores cristãos? Só um pouquinho. Como vamos ser cristãos? Fazendo a caridade. Agradecei a Deus haver permitido que pudesses gozar a luz do Espiritismo. Essa doutrina nos esclarece. Fora da caridade não há salvação. Então, dá esse momento da caridade, esse processo, tudo o que é necessário para a evolução. Vamos lá. Todavia, o Espiritismo, com seus princípios condensados nesse lema, dá ao espírita uma responsabilidade muito maior na aceitação dos ensinos de Jesus, na sua aplicação, no querer e tentar, desde já, ser um verdadeiro cristão, inteligente e bom, destino dos homens da Terra. Então, o Espiritismo dá toda essa base para a gente poder fazer a caridade, porque ele dá o conhecimento, ele entende por que a gente sofre. Por que a gente sofre? Né? É o quê? A fé é o quê? Raciocinada. Entender por que a gente passa por isso ou por aquilo. O que está faltando na nossa vida. Vamos lá. Estudos recentes apontam para evidências do impacto positivo da caridade no cérebro e em exames de neuroimagem cerebral. Olha só, a ciência. Doutrina espírita também não é ciência? Então, é o caso do trabalho do Dr. João Ascenso. João Ascenso, ele já teve muito aqui na nossa região. Ele, inclusive, fazia muitas palestras lá no Amor e Caridade. Ele publicou isso na revista Saúde da Alma, editora de agosto e setembro, de 3 de setembro de 2010, no qual o autor postula o envolvimento de voluntários engajados em ações de caridade, movidos pelo autêntico sentimento de compaixão. Olha só. E há repercussões percebidas nas imagens em exames de ressonância nuclear magnética que mostraram, nesses indivíduos, uma marcação na área pré-frontal, denotando o envolvimento dessas estruturas nesse tipo de comportamento. Olha, a ciência comprova que fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Faz bem à saúde, faz bem ao coração, faz bem ao cérebro, faz bem a todo o nosso corpo físico e perispiritual. Então, a própria ciência comprova isso. Vamos lá. Sensação de prazer extremo que sentem as pessoas que genuinamente praticam a caridade, tornando as ações do bem práticas fortemente prazerosas, quando executadas de modo autêntico e espontâneo. Então, o prazer da caridade, ele é comparado a um prazer maior, a um prazer que pode
chegar ao bem-estar geral. Vamos lá. Essas evidências derrubam determinadas pressuposições do pensamento comum que situam a caridade no âmbito do sacrifício pessoal apenas. Não é um sacrifício pessoal apenas, é um bem-estar. É um bem-estar físico e espiritual, comprovado cientificamente pelo João Ascenso. Vamos lá. Há um certo consenso que fazer caridade está relacionado a sacrificar-se e abdicar de aspectos prazerosos, pessoais, em benefício dos outros. No entanto, parece não ser bem assim. Quem age verdadeiramente na caridade alegra-se e amplia a sensação de prazer. Então, quem faz aquilo com amor, este amor gratifica. Gratifica a pessoa que está fazendo. Então, não só gratifica aquele que está recebendo, gratifica nós outros também. Então, fazer a caridade, na verdade, você está fazendo para você e para o outro. Para você e para o outro. O outro também vai estar satisfeito com as suas atitudes. Vamos lá. Voltando ao Paulo. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Então podemos pertencer a qualquer religião, a qualquer segmento. Se façamos a caridade, nós somos discípulos do Cristo. Então a gente não tem que condenar o católico, o protestante, o budista. Não. Se eles fazem a caridade com amor, com dedicação ao outro, na verdade, ele está fazendo como discípulo do Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita a que pertençam. Nós podemos pertencer a qualquer lugar. O caminho é um só, a salvação, ou seja, a elevação espiritual. A chegarmos no plano espiritual, que é a pátria de verdade, aqui nós estamos de passagem, nós somos viajantes do tempo, porque já reencarnamos muitas vezes, já aprendemos tantas coisas, já vivenciamos muitas vidas, é só parte do caminho, parte desse crescimento. Então, vamos lá. Vamos já terminando. Então, vamos lá. E a gente vai fazer uma análise de um pensamento de Emmanuel, que é muito interessante para a gente ir fechando essa nossa reflexão sobre a caridade. Porque a gente ouve muito as pessoas falarem fora da caridade uma salvação dentro da doutrina espírita, muitos palestrantes falam isso, muitos estudos a gente fala isso, mas a gente não sabe isso em minúcias. Caridade, que tipo de caridade? A caridade do viver bem, a caridade do viver melhor, do atender melhor, de sermos melhores com o outro, todo o tempo, no nosso trabalho, na nossa vida, na casa espírita, ou seja, na religião que você for, como disse Paulo, você pode pertencer a qualquer seita. Se você fizer a caridade, você é um discípulo de Jesus. E Jesus é o governador do planeta. É ele que nos ensinou o caminho. Não tem outro caminho. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Não foi isso que ele disse? Então, segui-lo é fazer a caridade, é buscar essa caridade e colocar na prática. Então, o Emmanuel diz o seguinte: a caridade é o processo de somar alegrias, olha que lindo, diminuir males, multiplicar esperança e dividir a felicidade para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Olha que lindo. Que reflexão do Emmanuel. O que veio Cristo fazer na Terra?
implantar o reino de Deus nos corações dos homens. Ou seja, dizer, olha, vocês estão aqui de passagem. O mundo é espiritual. Vocês vão ter que voltar à pátria espiritual. Então, eu vim para trazer esse reino, que é o reino de fato, no seu coração. Mas como? Através da caridade. É o processo de somar alegrias, diminuir males e multiplicar esperanças. E agora, será que a gente não está nessa época de multiplicar esperanças e fazer a nossa parte de espírita, conhecedor da verdade, dessas verdades, e botar em prática para ajudar ao nosso próximo, ajudar aqueles que estão sofrendo, fazer uma ligação, perguntar como a pessoa está? Porque se a gente não pode se encontrar, a gente pode usar esses meios todos de comunicação que existe hoje. Está muito mais fácil a gente se comunicar, mas a gente precisa ter vontade. A gente tem que colocar em prática exatamente aquilo que estudamos, porque senão a gente vai ficar só adquirindo conhecimento, adquirindo, e não colocando nada, não distribuindo, como diz o Emmanuel, multiplicar a esperança. A gente precisa multiplicar a esperança e dividir felicidade. Quando a gente divide, é muito melhor. Você quer ver uma coisa? Senta numa mesa sozinho para comer e senta com uma porção de gente. Qual vai ser a melhor? Qual vai ser a melhor? Eu gosto muito do fim do ano, né, que a gente se encontra esse ano, não sei como é que vai ser, mas a gente se encontra para trocar felicidade. Não é trocar presentes apenas, mas trocar presença, trocar alegrias, multiplicar esperança, é falar da vida, é dividir um pouco com o outro, é trazer caridade ao outro. Meus irmãos, eu fecho esse nosso encontro, essa nossa reflexão, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, pedindo e agradecendo a audiência de vocês, a oportunidade de falar na Casa Leon Denis e falar dessa doutrina maravilhosa e principalmente falar de uma coisa que eu gosto muito, que é a caridade. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, o que eu vejo no coração e no olhar de uma pessoa quando a gente faz uma caridade é uma coisa impagável, impagável. O olhar de alguém que recebe uma ajuda é impagável. Se a gente puder compreender isso, eu acho que a gente está no caminho da nossa elevação. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Boa noite a todos.